do ciclo astral e da ovulação em ruminantes de interesse zootécnico, tá? Antes de começar a falar sobre biotécnicas, eu sempre enfatizo essa frase, que a melhor biotécnica é aquela mais adequada ao nível técnico do rebanho. Tá? Então, muitas vezes você é convidado a elaborar uma propriedade, então você já quer chegar lá pensando em protocolos mais complexos, quando a realidade não vai permitir isso. Então, muitas vezes você vai chegar numa propriedade que não tem nenhum controle de quem está cobrindo quem, quais são as fêmeas que estão repetindo o estro. E quando você chega com um protocolo muito elaborado, você está gerando uma despesa maior para esse produtor. Então, trabalhe primeiro os aspectos básicos, explore a genética que você tem disponível, os recursos, para depois pensar em incrementar aí com biotécnicas ou ferramentas de melhoramento genético, tá? Para que seja possível manipular artificialmente os eventos relacionados à manifestação do estro e ovulação, é preciso primeiro entender como acontecem esses mecanismos neuroendócrinos que regem esses eventos, tá certo? Então, como é que você vai tentar manipular artificialmente se você não sabe o que acontece fisiologicamente? Então, eu vou trazer para vocês aqui uma breve revisão sobre esses aspectos básicos, porque aí, como eu imagino que a grande maioria seja de estudantes, eu não sei se todos já tiveram contato com a fisiologia da reprodução. Tá? Quem já teve contato, quem já é formado, vai relembrar, e quem ainda não teve contato, não se assuste, tá? A gente vai discutir aqui hormônios, é fácil confundir o nome deles, mas não precisa entrar em desespero, não. Imagine que você está aqui naquele primeiro almoço na família da casa do namorado, e que você começa a confundir nome de tio, nome de primo, mas aí que no final das contas, com o passar do tempo, você já vai saber quem é quem, inclusive aí vai ficar por dentro dos podres da família, né? Então vamos lá. Do lado esquerdo dessa tela, a gente tem o principal eixo que regula toda essa função reprodutiva. Então, o hipotálamo, lá na base do cérebro, ele produz um hormônio liberador de gonadotrofina, que é o GNRH. O GNRH atua nos gonadotrófos, que são as células aqui encontradas na hipófise anterior, e os gonadotrófos respondem liberando FSH e LH, certo? O hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. Apesar do LH e do FSH serem produzidos pela mesma célula, pelo mesmo gonadotrófo, eles têm um padrão de secreção e liberação diferente. O FSH é liberado de forma mais contínua, enquanto o LH é liberado de formas de pico. Então, mudanças no padrão de secreção de GNRH afetam mais o LH do que o FSH, tá? Mas ambos são produzidos em resposta ao GNRH. Como esses dois hormônios aqui são conhecidos como gonadotrofina, significa dizer que eles vão atuar nas gônadas. E a gônada de interesse para a gente hoje é o ovário. Do lado direito do slide, a gente tem aqui uma representação de folículos em diversos níveis de desenvolvimento ou estágios de maturação. A fêmea, quando nasce, ela nasce com o folículo primordial, sendo a única estrutura folicular encontrada no seu ovário. E essa condição permanece até o estado da puberdade. Depois da puberdade, quando você começa a sofrer ações mais profundas desses hormônios gonadotróficos, esses folículos vão se desenvolver. O que é que eu quero que vocês entendam dessa parte? Que o FSH ele é extremamente importante para esse desenvolvimento folicular. Então, essas alterações que vocês estão vendo aqui nesses folículos, grande parte é impacto da ação do FSH. Certo? E esses folículos são as fontes de produção para estrógenos. Então, significa dizer que, à medida que esses folículos vão se desenvolvendo, os níveis de estrógeno vão aumentando. Tá bom? Então, o que é que eu quero que vocês entendam dessa imagem? Que os folículos se desenvolvem na dependência do FSH, que eles produzem o estrógeno, e, à medida que eles vão se desenvolvendo, os níveis de estrógeno vão ficando cada vez mais elevados. Tá? Nesse próximo slide, eu tenho aqui cortes histológicos,
certo? Que mostra como esses folículos se desenvolveram sob a influência do FSH. E mais embaixo eu tenho um corte sagital aqui de um ovário, evidenciando as estruturas do córtex. Tá? Então, aqui a gente vê folículos primordiais que vão se desenvolvendo sob influência de que hormônio? FSH. E à medida que esses folículos vão se desenvolvendo, os níveis de estrógeno vão aumentando. Lembre que eles são fonte de estrógeno. Quando esses estrógenos atingem os seus níveis máximos, muda o padrão de secreção do GNRH. E como eu disse no slide anterior, quando a gente muda o padrão de secreção da GNRH, a gente estimula um pico de LH. Então, esse volume crescente de estrógeno vai fazer com que o hipotálamo responda, alterando a produção de GNRH, e a adrenocórtex vai responder com um pico de LH, tá bom? Quando esse pico de LH acontece, o que é que vai surgir aí? Quais são os eventos? Como o nome já diz, LH, hormônio luteinizante, ele vai luteinizar esse folículo. E o que significa isso? Significa dizer que aquela fonte de estrógeno não vai mais existir. O folículo não vai mais produzir estrógeno, ele agora vai produzir progesterona. Tá? Então, a luteinização significa dizer que o folículo vai passar a produzir progesterona. A gente tem aqui uma importante inversão hormonal, do estrógeno para a progesterona. O pico de LH também é responsável pela ovulação. Então, essa estrutura folicular aqui vai se romper, vai liberar o gameta, e essas células residuais vão se reorganizando para formar uma estrutura que a gente chama de corpo lúteo. Aí sim você tem os níveis de progesterona mais elevados, ok? Enquanto tiver progesterona, em função da presença desse corpo lúteo, eu não tenho ovulação, porque a progesterona bloqueia novos picos de LH, certo? Então, enquanto tiver um corpo lúteo presente no seu ovário, não vai existir uma nova ovulação. Repetindo, a progesterona bloqueia picos de LH. LH. O FSH não sofre interferência. Então, por mais que se tenha um corpo lúteo presente no ovário, folículos vão continuar se desenvolvendo. Eles vão continuar se desenvolvendo porque eles precisam do FSH a princípio. Os folículos que precisam de LH vão sofrer, porque não tem LH enquanto tem progesterona, tá bom? E essa situação permanece por um determinado período de tempo, e aí vai variar de acordo com as espécies. Em não acontecendo uma gestação, ou seja, se esse útero perceber que não foi iniciado um processo de gestação, se ele não recebeu sinais do reconhecimento materno da gestação, ele vai produzir a prostaglandina F2-alfa, que vai destruir esse corpo lúteo daqui. Então, quando a prostaglandina destrói esse corpo lúteo, os níveis de progesterona caem, e aí sim você tem uma nova chance de ovular. Porque quando os níveis de progesterona caem, surge um novo pico de LH. Tá bom? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui do básico. Os folículos se desenvolvem, a princípio, dependente do FSH. Quando eles atingem o máximo de desenvolvimento, você tem os maiores níveis de estrógeno, gerando pico de LH. O LH vai luteinizar isso aqui, ou seja, vai transformar essas células produtoras de estrógeno em células produtoras de progesterona, e vai acontecer a ovulação. Essa estrutura residual da ovulação se organiza no corpo lúteo, e aí você tem os níveis mais elevados de progesterona, e enquanto tiver progesterona, não tem um novo pico de LH. Tá? Existe FSH, mas não vai existir picos de LH. Vamos analisar essa imagem aqui, para completar o raciocínio. Quando os níveis de FSH estão subindo, ele faz esse recrutamento de folículos, que a gente chama de onda folicular. Então, vários folículos são recrutados, tá certo? Existe aí um pool de folículos que iniciam seu desenvolvimento sob influência do FSH. Não se sabe ainda ao certo qual é o mecanismo envolvido, mas sabe-se que em determinado momento, um folículo ele vai começar a se desenvolver mais do que os demais. Ele vai começar a ter uma taxa de crescimento maior que os demais. Essa diferença de taxa de crescimento é o que a gente chama de divergência folicular. Então, quando existe uma divergência folicular, acaba gerando um folículo dominante. Por que dominante? Porque esse folículo aqui, maior, vai fazer com que esses folículos menores regridam.
Por quê? Porque ele vai cortar o fornecimento de FSH. Lembra que o FSH é importante no início para esse recrutamento. Mas quando o folículo já tem o seu determinado tamanho, diâmetro, e aí ele agora não vai precisar mais de FSH, ele precisa de LH, tá? Então, os que precisavam de FSH dançaram, vão entrar em atresia. Esse folículo aqui vai continuar seu desenvolvimento até chegar no estágio ovulatório. E aí o que acontece? Os níveis elevados de estrógeno geram um pico de LH, esse folículo ovula, tá bom? Se esse folículo aqui estivesse desenvolvido e tivesse um corpo lúteo presente, essa estrutura aqui reprimiria, ele entraria em atresia. Por quê? Porque quando a gente tem progesterona, a gente não tem LH, certo? Então, se tivesse um corpo lúteo, esse folículo aqui regrediria. Na ausência do corpo lúteo, pico de LH, ovulação. Então, o que é que acontece no ovário da fêmea durante o ciclo astral? O que acontece durante o intervalo de uma ovulação para outra? Acontece o recrutamento de 2 a 3 ondas foliculares. Então, vamos imaginar aqui, no dia 0, essa fêmea ovulou, essa estrutura aqui ovulou, as células resultantes formam um corpo lúteo, mantendo os níveis de progesterona elevados. Então, a nova onda folicular é recrutada, porque lembrem que o FSH não é afetado, então a nova onda folicular é recrutada. Esse folículo entrou em dominância, então significa dizer que os demais regrediram. Por que regrediram? Porque esse dominante cortou o fornecimento de FSH. Esse dominante aqui não vai ovular. Por que ele não vai ovular? Porque eu tenho um corpo lúteo aqui, eu tenho progesterona. Então, enquanto eu tiver progesterona, ele não tem LH. Ele aí vai regredir. A mesma coisa acontece com a onda seguinte. Vai se desenvolver e chegar no ponto ovulatório. Se tiver progesterona, ele vai regredir. E aí, nesse meio de campo aqui, nesse meio tempo, o que foi que aconteceu? O útero percebeu que não existia um processo de gestação sinalizado. Então, ele precisa dar uma nova chance para o organismo gestar. Então, ele precisa acontecer uma nova ovulação. Ele precisa retirar aquele corpo lúteo. Então, ele vai produzir a prostaglandina e vai destruir esse corpo lúteo aqui. Então, na terceira onda de crescimento folicular, já na ausência do corpo lúteo, você tem poucos níveis, o nível de progesterona está baixo, porque o corpo lúteo foi destruído, aí sim você tem uma nova ovulação, tá bom? Então, essa imagem aqui traz essa flutuação hormonal nos intervalos das ovulações. Então, o estrógeno vai aumentando, porque o folículo está desenvolvendo. Os níveis elevados de estrógeno resultam na resposta de LH, e LH resulta em ovulação, certo? Então, quando a fêmea ovulou, os níveis de progesterona sobem. E aí permanecem elevados um determinado período de tempo, até que o útero perceba que não foi sinalizado um processo gestacional. Quando isso acontece, ele responde com a prostaglandina. Aí a prostaglandina vai destruir o corpo lúteo, os níveis de progesterona caem. Quando esses níveis de progesterona caem, os níveis de estrógeno estão aumentando. E o que é que ele vai fazer? Modula a resposta do hipotálamo, que muda o padrão de secreção de GNRH, gerando um novo pico de LH. Então, isso aqui é um esquema dos eventos básicos que acontecem no intervalo entre as ovulações. Quando a gente vai sincronizar, ou quando a gente vai superovular, a gente vai mexer nesse mecanismo daqui, tá certo? Então, isso aqui tem que ficar bem claro. Se você não conseguir entender, se é a primeira vez que você teve contato com esses hormônios, com a fisiologia endócrina, pode mandar um e-mail para mim, vou disponibilizar no final, então a gente começa a discutir assim que finalizar a apresentação, tá? Mas se você pretende manipular o extra, você precisa entender isso aqui. Se você entender isso aqui, você vai apenas repetir receita de bolo. Você vai dizer, aplique isso, isso e aquilo, você vai fazer sem saber o que está fazendo. E muitas vezes isso vai dar errado. A gente vai discutir por quê. Aquelas flutuações hormonais, elas são refletidas no comportamento dessa fêmea. Então, a gente tem aqui as 4 fases do ciclo astral. O proeste, quando a gente está aquele recrutamento de folículos, começa a desenvolver, então, a produção de estrógeno está aqui a todo vapor. A fêmea manifesta a receptividade sexual. No final desse eixo acontece a ovulação e aí muda de estrógeno para a progesterona. Lembre que o LH faz a luteinização.
Então, esse metaestro é aquele período necessário para a organização do corpo lúteo, aquelas células que sobraram do folículo rompido vão se organizar para formar o corpo lúteo, e aqui o diestro é quando você tem o corpo lúteo aí funcional, maduro, produzindo progesterona aí nos níveis mais elevados, até que ele seja destruído pela prostaglandina e o ciclo se reinicie. Tá bom? Vamos lá. Indução e ou sincronização do estro. Por que eu coloquei e ou? Porque a indução é quando você tem um animal que está em anestro, seja um anestro pós-parto, ou seja por uma questão nutricional ou fotoperíodo, então você vai induzir uma atividade ovariana, aquela fêmea, e sincronização quando você já tem fêmeas que estão ciclando, fêmeas que estão em estação reprodutiva, e você quer fazer com que todas ciclem ao mesmo tempo, tá bom? Então, são eventos que manipulam essa dinâmica folicular, mas um vai fazer com que a fêmea entre no programa de reprodução e o outro vai só sincronizar essa fêmea que já está ciclando. Os protocolos são basicamente os mesmos. Quais são as vantagens? Por que sincronizar? Por que induzir essa ovulação? As principais vantagens, elas se dão no campo do manejo. Então, você tem condições de programar aí uma melhor época para o nascimento, você tem condições de melhorar o seu programa alimentar, nutricional, porque você vai ter todas as fêmeas mais ou menos com o mesmo estado fisiológico, então você vai poder planejar direitinho essa alimentação aí, principalmente no terço final da gestação. E a sincronização dessas fêmeas permite a utilização de ferramentas de melhoramento genético, como a inseminação artificial, ou a inseminação artificial em tempo fixo. Então, você tem aí possibilidades abertas para o melhoramento genético. Então, as vantagens são aí inúmeras, né? Iniciando a discussão sobre os hormônios que são utilizados comumente nos protocolos, os protocolos mais simples utilizam a prostaglandina. Por quê? Gente, eu trouxe aqui alguns exemplos comerciais, assim, que são disponíveis para venda, mas eu não estou recebendo nada de laboratório nenhum, não, tá bom? Sou representante, não. Trouxe aqui 3 exemplos de cada para não dizer que estou favorecendo ninguém. É só para ilustrar e para quem não tem noção, conhecer alguns exemplos de produtos comercialmente, produtos comerciais, né? A prostaglandina, ela naturalmente é produzida pelo endométrio com o objetivo de lisar o corpo lúteo. Por quê? Porque destruindo o corpo lúteo permite uma nova ovulação. E é justamente sob essa perspectiva que você vai adotar o uso da prostaglandina nos protocolos de sincronização. A gente utiliza a prostaglandina com esse objetivo específico. Destruir o corpo lúteo, porque destruindo o corpo lúteo você estimula uma nova ovulação. Certo? Quais são os cuidados que você tem que ter? Primeiro, o corpo lúteo nem sempre está responsivo à ação da prostaglandina. É preciso que ele esteja aí no seu estágio de maturação. Então, os protocolos que utilizem esse hormônio, eles devem ser aplicados entre o 5º e o 14º dia após a ovulação. Porque é nesse período que o corpo lúteo vai apresentar aí receptores. Mas, professor, como é que eu vou saber em que fase essa fêmea vai estar? É difícil a gente saber. É por isso que os protocolos alternativos indicam 2 aplicações de prostaglandina com intervalos que variam aí de 7 dias em ovinos e de 11 a 14 dias em caprinos e bovinos, tá certo? Então, quando você faz 2 aplicações intervaladas da prostaglandina, você garante que se você não pegou o corpo lúteo na primeira aplicação, você vai pegar na segunda. E aí você tem fêmeas sincronizadas, tá? Como a ação da prostaglandina é exclusiva em cima do corpo lúteo, só vai ser funcional se estiver ciclando. Então, se você tem uma fêmea que está em anestro, não adianta aplicar prostaglandina, porque você não vai fazer nada. Porque se ela não está ciclando, se ela está em anestro, ela não tem corpo lúteo no seu ovário. Então, se ela não tem corpo lúteo no seu ovário, você não vai fazer nada aplicando prostaglandina. Tá certo? Então, ela não serve para indução, ela serve apenas para a sincronização. Quando a gente pensa nos progestágenos, por que coloquei progestágeno? Porque pode ser progesterona natural, ou pode ser as sintéticas, como a medroxprogesterona, o fluorogestona, certo? O que é que a progesterona faz naturalmente? Lembre, qual é a fonte de progesterona?
corpo lúteo. Então, se tiver progesterona, não tem LH. Então, qual é a finalidade de se usar progesterona nos protocolos de sincronização? Você vai bloquear uma nova onda de LH. Você vai bloquear uma nova relação, certo? Então, os protocolos que utilizam progestágeno, eles foram evoluindo ao longo dos anos. Era a administração de pó, narração no o tempo todo, implantes auriculares, ou então chegam com os mais utilizados hoje em dia, que são os dispositivos intravaginais. Você pode ter esses dispositivos aqui sintéticos, né? Você vai introduzir esse dispositivo dentro do canal vaginal com a ajuda desse aplicador, e o dispositivozinho abre e aí vai ficar liberando prostaglandina, ou vai ficar liberando progesterona de forma contínua, enquanto estiver dentro desse animal. Em alternativa a esses dispositivos, existem também as esponjas, que a gente chama de pessário. Também é a mesma coisa, você vai colocar o hormônio dentro dessa esponja, e essa esponja você vai introduzir no aparelho reprodutor da fêmea, e lá vai ficar liberando progesterona de forma contínua. Lembrando, qual é a finalidade de usar progesterona? Porque enquanto tiver progesterona, não vai ter ovulação, tá certo? Então, quando você retira essa progesterona, o animal responde com um pico de LH. Imagine que você está numa torneira, uma mangueira, que você está com o dedinho ali na saída da água, e aí, quando você retira o dedo, a água sai. A mesma coisa acontece com a progesterona. Quando você retira a progesterona, o animal responde com um pico de LH compensatório. Tá bom? Então, é uma das formas de sincronizar também e de até induzir uma atividade ovariana. Outra classe de hormônios muito utilizada nos protocolos são os estrogênios. Tá? Você vai encontrar aí diversos ésteres de estrogênio. Você tem valerato de estradiol, benzoato de estradiol, cipionato de estradiol. Você pode ter até o próprio estradiol 17-beta disponível. Então, existem aí diversos hormônios sintéticos com a mesma função. E que função seria essa? Vamos tentar relembrar. Qual era a fonte de estrógeno na fêmea? Os folículos. E o que é que o estrógeno fazia? O estrógeno estimulava o pico de LH. Então, quando você administra um estrógeno, ou um estrogênio, você está induzindo aquela fêmea a alterar o padrão de secreção de GNRH, que resulta num pico de LH. Tá? Não é esse o papel que o estrógeno faz no folículo? Estimular um pico de LH. Então, a mesma coisa vai acontecer quando você aplicar um estrógeno nessa fêmea. Tá bom? Qual é o outro papel do estrógeno? O estrógeno ele tem função também luteolítica. Então, o estrógeno vai ajudar a destruir o corpo lúteo. Como é que ele ajuda a destruir o corpo lúteo? Ele estimula receptores para a ocitocina no endométrio. Esses receptores de ocitocina estimulados faz com que o endométrio produza a prostaglandina. Então, a administração do estrógeno também tem essa visão de estimular a destruição do corpo lúteo. Tá bom? Então, seguindo. Outro hormônio utilizado nos protocolos, principalmente os protocolos de superovulação, é o FSH. Lembre que o FSH ele é muito importante para o desenvolvimento folicular. Então, os protocolos que utilizam o FSH, eles visam recrutar um número maior de folículos, tá certo? Deixar um número maior de folículos naquela condição de ovulação. Mas, para isso, é preciso que você aplique o FSH antes que ocorra o processo de dominância folicular. Porque se o processo de dominância folicular estiver instalado, os outros folículos vão entrar em atresia e não vão conseguir reverter aplicando o FSH exógeno, tá bom? Então, o FSH, quando vocês viram o FSH dentro de algum protocolo, você já sabe que que o pensamento é recrutar um número maior de folículos, principalmente os protocolos de superovulação. O GNRH também, então você tem um GNRH aí sintético, vários GNRH sintéticos. Você tem a desirelina, que aqui, tem a gonadorelina, que é muito utilizado, tem a buserelina, fertirelina. Então, existem diversos representantes aí sintéticos do GNRH. E lembrando que quando você altera o GNRH, você altera o pico de LH. Então, quando você aplica o GNRH numa fêmea, essa fêmea vai responder com um pico de LH, tá certo? Então, toda vez que você aplica um GNRH, você está induzindo uma ovulação. Então, é com esse objetivo.
E a gonadotropínica coriônica equina. Você pode notar, mas professor, a gente está falando de hormônios ruminantes, o que é que um hormônio produzido pela placenta da égua tem a ver? É o seguinte, como o nome já diz, ela é uma gonadotrofina. Ela vai atuar como FSH e LH. Ela não vai estimular a liberação desses hormônios. Tá? Ela vai atuar como? Ela vai se ligar nos receptores para FSH e para LH. Então, se ela se liga nos receptores para FSH, ela estimula o crescimento do folículo. Se ela se liga a receptores de LH, ela está estimulando aí a luteinização e a ovulação. Então, quando você precisa de um suporte gonadotrófico, quando você precisa melhorar o diâmetro desse folículo e a qualidade dessa ovulação, você usa um ECG, principalmente no final de protocolos com progestágeno, tá? Ele traz muitos resultados bem positivos quando a gente trabalha com fêmeas no pós-parto e fêmeas com a condição corporal um pouco mais debilitada. Assim, as vaquinhas com um pouquinho mais magras, assim, com um score corporal não muito bom, costuma responder bem a esse suporte gonadotrofina, né? Porque se ela está com um score corporalzinho ruim, aí ela está com problemas nutricionais, então os hormônios endógenos dela não estão com os níveis tão satisfatórios. Então não custa nada dar uma forcinha. Já que o ECG tem receptores, atua nos receptores para FSH também, então é muito comum utilizar o ECG nos protocolos de superovulação. Se você pretende recrutar um número maior de folículos, você pode usar o ECG, porque ele vai se ligar nos receptores para FSH e vai induzir esse crescimento folicular aí, tá? Ele vai aumentar esse recrutamento de folículos. Bom, então vou trazer aqui para vocês alguns dos principais protocolos hormonais utilizados para esse fim. E aí a gente vai discutindo aqui um pouquinho para que fique bem claro essas atuações hormonais, tá? O primeiro caso que a gente vai trazer aqui são os ovinhos que estão em estação reprodutiva, ou seja, aquelas fêmeas que estão ciclando. Então, os protocolos mais simples envolvem o uso da prostaglandina. Aplica a prostaglandina aqui com intervalo de 7 dias, mais ou menos 40 a 50 horas, esses animais vão apresentar manifestação de estresse, tá bom? Por que eu apliquei 2 vezes? Porque se eu não quebrar o corpo aqui, eu quebro esse corpo aqui, certo? Você não sabe que estágio está o ovário dessa fêmea, quais são os estruturas que estão ali presentes. Então, se a fêmea acabou de ovular aqui, vai ter um corpo útero que vai ser quebrado. Se a fêmea estava com um folículo dominante aqui, esse folículo vai ovular, vai gerar um corpo útero que vai ser quebrado aqui. Então, se não quebrou na entrada, quebra na saída, tá bom? Outro protocolo simples, bem utilizado em ovinhos que estão ciclando, é a utilização da progesterona, ou progestágeno. Eu vou pegar a esponjinha que eu falei, coloca 50 mg do acetato de medroxiprogesterona, insere no aparelho reprodutivo dessa fêmea, lá no canal vaginal, e essa esponjinha vai passar 11 dias lá. Depois de 11 dias, você retira, e aí, mais ou menos, no intervalo de 5 dias, essa fêmea vai apresentar IES e você pode inseminar ou levar para o reprodutor cobrir. Dá um intervalinho de 10 dias e, mais uma vez, faz a observação de IES, porque a fêmea que não foi inseminada ou que não apresentou IES aqui, vai apresentar aqui dessa segunda vez. Tá bom? Lembrando, por que foi que eu administrei um progestágeno? O que é que esse progestágeno está fazendo aqui dentro? Está bloqueando picos de LH. Então, durante esses 11 dias, não vai acontecer nenhuma ovulação. Se tiver um corpo útero no início da gestação, se tiver um corpo útero no início do protocolo, esse corpo útero vai ser destruído, né? Vai dar tempo desse corpo útero regredir, uma nova onda vai existir, mas o PSA não vai deixar que o pico de LH aconteça. Então, a progesterona que está aí não vai deixar que o pico de LH aconteça. Quando você retira essa progesterona, aí sim esse animal vai ovular. Os animais que estão fora da estação reprodutiva, quando você vai fazer a indução do EST na sincronização, você acrescenta aqui um ECG. Por que você acrescenta o ECG? Lembre, o ECG ele traz uma qualidade de folículo melhor, porque tem receptores para FSH, e ele dá uma qualidade na ovulação também, ele atua nos receptores para LH. Então, você está aí dando suporte gonadotrófico para aumentar o diâmetro desse folículo e, consequentemente, ter melhores taxas de gestação.
Como alternativa, esses protocolos de 11 dias foram desenvolvidos que a gente chama de protocolo curto, um protocolo de apenas 6 dias. Qual a diferença? Como ele vai passar menos tempo sob a influência da progesterona, no momento da retirada você aplica aqui uma prostaglandina. Por quê? Porque se tiver um corpo útero aqui, pode ser que não dê tempo dele ser lisado pelo próprio organismo. Então você tem que garantir que ele vai ser destruído. Você aplica aí um análogo da prostaglandina, tá? Um proporcional, por exemplo. Por que a gente utiliza análogos e não a prostaglandina em si? Porque a prostaglandina em si, ela é facilmente metabolizada a nível de pulmão. Então, numa passada só pelo pulmão, já vai perder de 85% a 90% dessa prostaglandina. E quando a gente utiliza um análogo dela, ou seja, uma prostaglandina sintética, como o proporcional, não tem essa preocupação. Então, você pode usar uma dose baixa. Aplicou, ou seja, aplicou a prostaglandina, você pode fazer uma inseminação em tempo fixo aqui de 54 a 60 horas depois dessas aplicações. Para caprinos, a mesma coisa. Se ele estiver ciclando, faz 2 de prostaglandina, intervalo de 11 a 14 dias, mais ou menos no dia seguinte, esses animais já estão apresentando extra. Se estiver fora da estação reprodutiva, você também faz aquele aporte com ECG. A diferença é que você não vai aplicar o ECG no dia da retirada, você vai aplicar o ECG 2 dias antes, porque nos caprinos, os melhores resultados do protocolo foram conseguidos com essa formulação. Mesma coisa, se você quer fazer um protocolo curto, você aplica uma prostaglandina aqui no início, para garantir que você vai quebrar logo o corpo curto. Esse animal vai passar 5 dias sob a influência da progesterona, então durante esse tempo não vai ter ovulação. Quando você retira a progesterona, aplica aqui um ECG, para poder ajudar na ovulação daquele folículo dominante. Ele vai crescer e vai ovular bem. Então aí você tem mais ou menos 2 dias extra, ou então pode fazer uma inseminação artificial em tempo fixo, 54 horas depois. Eu trouxe aqui um esqueminha do pessário que possa ser que algumas pessoas não conheçam. O que seria esse pessário, ou a esponja que eu estou falando? A imagem ficou um pouquinho distorcida porque eu tentei ampliar e aí deu isso. Eu não sou muito tecnológico, mas acho que dá para a gente entender. Então, você precisa dessa esponja de alta intensidade e de um aplicador. Você vai passar um barbantezinho aqui, mais ou menos 15 centímetros, por dentro e ao redor dessa esponja. E nessa esponjinha de alta densidade, você vai aplicar hormônio, você vai aplicar uma progesterona sintética, certo? Normalmente é o amedroxiprogesterona. Você coloca aqui essa progesterona e aí você vai enrolar essa esponjinha no próprio cordão. Por que você vai enrolar essa esponjinha no próprio cordão? Porque esse dispositivo aqui, ele vai ficar 11 dias em média aí, dentro do organismo da fêmea. E aí pode gerar aderência. Quando você puxar, no final dos 11 do período de estimulação, você puxar essa cordinha, ele aqui vai girando dentro do trato reprodutivo. E à medida que ele vai girando, ele vai se soltando dessas aderências. Tá? Como é um corpo estranho que vai permanecer ali no canal vaginal, e o canal vaginal tem bactérias, né? Você tem a flora natural do canal vaginal, normalmente acontece aí a presença de corrimento. Você vai ter um corrimento aí mal cheiroso, pode gerar uma vaginite, e isso pode assustar o produtor. Mas essas vaginites ou escorrimento não causam interferências negativas nas taxas de prenhez, tá certo? Se você quiser minimizar isso, se você quiser evitar essa dor de cabeça, aplique aqui um pouquinho de antibiótico em pó, penicilina, que é um streptomicina, para poder controlar essa flora aí, bacteriana do canal vaginal e evitar problemas com o proprietário. Introduz no aplicador, lubrifica, né, galera? Não esqueça de lubrificar. E aplica. Esse pedacinho de cordão não deve ficar assim para fora, tá? Você vem aqui com o dedinho e introduz o restante do cordão. Por que não pode ficar aqui para fora? Porque pequeno ruminante é um bicho curioso. Então a amiguinha vai ver ela com esse negocinho pendurado e vai ficar no despeito, vai chegar aqui, vai morder e vai arrancar. Então você vai estar em casa achando que a fêmea está sendo sincronizada, quando na verdade não tem mais nenhuma ação hormonal, porque o dispositivo foi retirado aí pela coleguinha que estava com despeito, tá bom? Então, tá aqui um pouquinho para fora,
introduz. Quando você for retirar, você passa lá o dedinho, localiza o cordão e puxa, tá? No final do período de estimulação com progestágeno. O efeito macho, eu particularmente sou suspeito para falar, porque eu adoto muito isso nos meus trabalhos, principalmente com os meninos de nível de pubic. Por quê? Qual é a vantagem do efeito macho? A vantagem é que você não vai utilizar hormônio. Você vai retirar o macho do contato da fêmea, essa fêmea vai ficar aí no mínimo 15 dias sem sentir o cheiro, sem ouvir e sem visualizar o macho. Tá bom? Tem que ser no mínimo 15 dias. Então, se puder levar para outra propriedade, leva. Quando você reintroduzir esse macho, os feromônios vão liberar um pico de LH nessas fêmeas. E aí todas as fêmeas vão sincronizar, só pela presença do macho. Então, você está usando aí a natureza a seu favor. Você tem que pensar o seguinte, o animal quer se reproduzir, a espécie precisa se perpetuar. Então, se a fêmea se vê ali ao redor só de fêmeas, a espécie está em risco. Quando aparece um macho, ela precisa gestar daquele ali, ela precisa garantir que ela vai ter uma progênie, ela precisa garantir que a espécie vai continuar. Então, todas as fêmeas vão ovular em função da presença desse macho, tá bom? E aí você tem uma técnica que não gasta hormônio, você não precisa se preocupar com resíduos de hormônio na carne, não precisa se preocupar com resíduos de hormônio no leite, você não precisa aí prender os animais para fazer aplicação hormonal, então o manejo é bem reduzido, não tem estresse e você consegue ótimos resultados. Esse trabalho aqui foi um trabalho de PIB, que desenvolvi no sertão pernambucano, no município de Floresta, e em uma estação de monta de apenas 15 dias, 100% das fêmeas apresentaram eixo com bom índice de gestação. Tá? Isso aqui foi o período chuvoso, comparado com o período seco. Estação de monta 15 dias e 25. Então, 100% de manifestação de eixo e com uma boa taxa de preenche, sem gastar com hormônio, sem prender animal, sem causar estresse. Então, é uma técnica bem... Eu particularmente, sou muito entusiasta dela. Esses resultados aqui já foi trabalhando com ovinos da raça santinês, aqui no sertão de Sergipe, no município de Nossa Senhora da Glória. O trabalho de PIBIC. A gente também conseguiu 100% de manifestação de eixo com uma concentração aqui nos primeiros 20 dias. Então, é uma ferramenta que tem resultado. Tá? Partindo para bovinos, o raciocínio é o mesmo. Está ciclando, faz 2 de prostaglandina, você consegue aí eixo no dia seguinte. Porque o princípio é o mesmo, você vai quebrar o corpo útero, permitir uma ovulação. Mas o protocolo mais utilizado para inseminação e sincronização de bovino é esse protocolo daqui. Administra progesterona junto com o estrógeno no início do protocolo. Essa progesterona vai passar aqui 7 a 10 dias, tá certo? Esse dispositivo vaginal vai passar de 7 a 10 dias. No dia anterior à retirada desse dispositivo, você aplica uma prostaglandina. Por que aqui esse protocolo aqui, ele é o queridinho? Vejam só. Por causa dessa dupla dinâmica aqui. Por que eu digo dupla dinâmica? Porque é uma combinação muito eficiente para o controle da ovulação. Tanto é que, se você observar, a maioria dos anticoncepcionais para uso humano faz uso dessa combinação de um progestágeno com o estrógeno. Tá bom? Então, eu costumo dizer que é a dupla dinâmica da sincronização. Por quê? Vamos entender. Progesterona, a gente já sabe que, enquanto tem progesterona, não tem ovulação. Então, essa progesterona daqui vai bloquear qualquer ovulação que queira acontecer aqui, tá certo? Mas não só isso. A gente viu que os folículos, no seu desenvolvimento final, eles não precisam mais de FSH, eles precisam de LH. Então, como a progesterona bloqueia LH, ela vai causar atresia daqueles folículos que precisavam do LH para completar o seu desenvolvimento. Então, além de evitar uma nova ovulação, ela vai causar uma atresia dos folículos que dependiam de LH. E o estrógeno. Esse estrógeno aqui pode ser o benzoato, o cipionato, o valerato, pode ser o próprio estradiol, 17-beta, etc. Eles vão ter a mesma ação nesse sentido. O que é que ele vai fazer? Normalmente o estrógeno gera um pico de LH. Não é isso que acontece fisiologicamente? Mas não vai acontecer aqui. Por quê? Porque esse estrógeno vai encontrar níveis elevados de progesterona. Então, a gente sabe que quando tem progesterona, não tem LH. Então, a função desse estrógeno não é gerar um pico de LH. Qual é a função dele?
ele vai atuar na luteólise. Lembra que o estrógeno ele causava luteólise por estimular receptores para a ocitocina no endométrio. Então, se tiver um corpo lúteo aqui que tiver responsivo para a prostaglandina, ele vai regredir, tá certo? Esse corpo lúteo vai regredir. Qual outra função desse estrógeno? Os folículos que estão se desenvolvendo, eles dependem de FSH. Mas, no início do seu desenvolvimento, eles precisam do FSH. Quem é que produz o estrógeno no organismo? Não são os folículos? Então, qual a leitura que o organismo está fazendo? Se você administra aqui uma elevada dose de estrógeno, a leitura que o organismo faz é que tem muitos folículos se desenvolvendo, eu preciso frear esse desenvolvimento. Então, o organismo vai fazer um feedback negativo para o FSH. Então, quando esse estrogênio faz um feedback negativo para o FSH, ele vai causar atresia dos folículos que precisavam de FSH. Então, essa dupla dinâmica aqui, ela vai inutilizar todas as estruturas que estão no ovário. Você vai ter corpo lúteo sendo lisado, você vai ter folículo que dependia de LH, vai entrar em atresia, folículo que dependia de FSH, vai entrar em atresia, e não vai existir uma nova ovulação enquanto esse dispositivo estiver aqui. Então, ele para essa atividade ovariana. Não, tá certo? Quando esses níveis de estrógeno que foram aplicados começarem a cair, o organismo responde produzindo uma nova onda de FSH, certo? Porque não vai ter mais o feedback negativo. Então, o FSH volta a atuar. Quando o FSH volta a atuar, vai recrutar uma população de folículos que vai se desenvolver, certo? Então, uma nova onda folicular vai ser recrutada. Então, você modula o surgimento de uma nova onda. Por quê? Porque esse estrógeno vai ficar a vida toda. Quem vai ficar o tempo todo é a progesterona, né? Você vai fazer uma aplicação única de estrógeno. Então, quando esses níveis voltarem para os patamares basais, o FSH vai voltar a desenvolver folículos. Então, você vai resetar essa atividade ovariana e vai iniciar uma nova onda. Quando essa nova onda estiver iniciada e o folículo estiver prestes a ovular, você retira aqui o bloqueio da progesterona e aí ovula. Por que é que precisa aplicar uma prostaglandina antes? Por quê? Porque você não sabe o período de ovulação que estava antes de iniciar o seu protocolo. Então, possa ser que o folículo aqui presente esteja muito novo e não responda não sofra a ação de luteólise do estrógeno, certo? Porque quando o útero produzir prostaglandina, ele não vai ter receptores ainda. Então, quando você aplica essa prostaglandina aqui depois, você está garantindo que você vai destruir um possível corpo lúteo que estava insensível no começo. Então, você retirou o corpo lúteo, baixa mais ainda a progesterona, retira a progesterona que você colocou, né, retira o dispositivo intravaginal, e aí essa fêmea responde com o estro. Qual a limitação? Isso aqui a pessoa reclama muito. O estro, a detecção do estro. A detecção do estro em bovinos é diferente dos pequenos ruminantes. Você tem pequeno ruminante aí com até 2 dias manifestando o estro. Os bovinos não, eles manifestam estro por horas. Então é de 11 a 18, 15 horas. E às vezes essa manifestação do estro é muito fraca. É difícil perceber se você não tiver um rufião lá. Então, está lá o cara lá, o peão, responsável, vai fazer o monitoramento desses animais aí, meia hora de manhã e meia hora da tarde. Às vezes o cara vai estar ali distraído, vai olhar no celular a mensagem que chegou, vai ver se teve curtida no Instagram, vai ver lá como é que está a treta no WhatsApp, e aí não consegue perceber uma manifestação de estro mais sutil, e aí você perdeu o seu protocolo. Tá bom? Em função disso, foram desenvolvidos os protocolos de ATF, justamente para quebrar essa necessidade da observação de estro. Porque nos protocolos de ATF, você insemina independente da fêmea manifestar estro ou não. Os protocolos de ATF mais comumente utilizados, ou mais clássicos, é o OF5, que é que ele se baseia. 2 administrações de GNRH, no intervalo de 9 dias, e uma administraçãozinha de prostaglandina, 2 dias antes do segundo GNRH. No que é que está baseado esse protocolo? Observe que eu não tenho estrógeno, não tenho progesterona, não tenho ECG, não tenho nada. Só tenho 2 aplicações de GNRH. Eu já falei no início que quando você muda o padrão de GNRH, você estimula um pico de LH. Então, você aqui está promovendo a evolução.
com essa primeira dosagem, com essa primeira aplicação de GNRH. Qual é o problema? Você tem aqui uma população de animais com de estruturas diferentes. Então, nem todo mundo vai ovular ao mesmo tempo, porque você tem folículos mais desenvolvidos, outros animais com folículos menos desenvolvidos. Então, essa ovulação ela não é sincronizada. Mas você vai garantir uma ovulação. Você vai induzir uma ovulação porque você colocou aqui um GNRH que vai induzir um pico de LH. Para garantir que todo mundo fique igual, você vai aplicar essa prostaglandina aqui, porque você vai destruir esse corpo que foi feito aqui de forma não sincronizada. E aí você garante, com essa segunda aplicação de GNRH, você garante uma sincronia muito melhor, porque você quebrou todo mundo aqui. Aqui você zerou, deixou todo mundo no mesmo patamar. Induzir uma nova ovulação, você pode aqui predizer o momento da inseminação. Depois da segunda da aplicação de GNRH, é só aplicar aqui, fazer a inseminação de 16 horas. Por que você tem essa certeza da ovulação? Porque você deixou todo mundo no mesmo momento aí de folículo. Várias alternativas, vários protocolos em alternativa ao OF5 foram desenvolvidos, tá? Para baratear ou para conseguir melhorar as taxas de gestação. E dentre os protocolos alternativos, existe também uma segunda, não vou dizer uma segunda linha, mas existe aí um campo de discussão muito grande, que fica comparando a eficiência do uso do benzoato de estradiol ou do cipionato de estradiol, certo? Há trabalhos mais antigos que dizem que o cipionato de estradiol produz uma onda de ovulação mais lenta. Então, esse atraso no surgimento da onda faz com que as estruturas que foram ovuladas sejam estruturas já envelhecidas, sejam ossos que já foram pré-ativados. E isso diminui as taxas de sucesso, diminui as taxas de prenhez, certo? Mas os trabalhos mais recentes, comparando protocolos que usam o cipionato e protocolos que usam o benzoato, seja para bovino de corte, para bovino de leite ou para animais mestiços, mostraram que não existe diferença significativa na aplicação desses protocolos, tá certo? Não existe nenhuma diferença em termos de resultado de prenhez. Qual é a diferença que a gente tem entre eles? Manejo. Observe que no dia que você retira a esponja aqui, o dispositivo intravaginal, você faz a aplicação de todos os hormônios. Então, você só precisa prender um animal aqui uma vez. Nesse protocolo, não. Você prende o animal para retirar a esponja e aplicar os hormônios, e no dia seguinte você precisa prender de novo para aplicar o benzoato de estradiol. Então, quando a gente pensa em termos de praticidade, esse protocolo aqui, obviamente, ele tem mais vantagem, já que ele tem o mesmo resultado em nível de taxa de prenhez, e você tem um número menor de manejo, então seria mais indicado você fazer o uso desse protocolo aqui. Benzoato de estradiol, junto com a progesterona, né, P4 aqui, no primeiro dia, a gente já falou sobre essa dupla dinâmica. No dia da retirada, você dá um suporte gonadotrófico, né, esse agente, você vai melhorar a qualidade do folículo, melhorando a ovulação. Você aplica uma prostaglandina para você lisar o corpo útero, né, para garantir que se o corpo útero não for destruído aqui pela função luteolítica do estrógeno, vai ser destruído depois. E você aplica aqui um cipionato de estradiol. Esse cipionato de estradiol aqui vai gerar uma onda de LH, tá certo? Por que é que ele vai gerar onda de LH e esse não gerou? Porque quando você aplicou esse, tinha progesterona. Aqui você retirou a progesterona. Então, quando você aplica o estrógeno aqui, aí sim você tem um pico de LH estimulado pelo estrógeno. E aí, 2 dias depois, é só inseminar. Pode ser 9 de manhã ou tarde, tá? Num protocolo ou no outro. E aí fica a seu critério. Os programas de ATF, eles evoluíram tanto que existe agora não só a sincronização, como a ressincronização. Então, com o objetivo de você otimizar e obter mais taxas de gestação durante a sua estação reprodutiva. Então, você faz a sincronização inicial, tá? Por 30 dias depois, quando for fazer o diagnóstico de gestação, você pega as fêmeas vazias e aí inicia o protocolo imediatamente. Então, passou a ultrassom, está vazia, já começou o protocolo. E aí, no D50, você faz uma segunda inseminação. Então, você fez aqui 2 inseminações artificiais em 50 dias. Se você quiser encurtar ainda mais esse período, você não precisa esperar o diagnóstico gestacional.
Depois de 22 dias desse primeiro protocolo aqui, você pode iniciar o processo de sincronização. Você pode aplicar aqui o benzoato estadiol e aplicar a progesterona, certo? No dia 40, você faz o diagnóstico de gestação. Aí sim, as chamas que derem vazia, você continua o protocolo. Ou seja, você vai aplicar aqui ECG, você vai aplicar o cipionato, você vai aplicar a prostaglandina. Só nas vazias, certo? Esse início de protocolo aqui não afeta a gestação de quem estava. Então, se a fêmea estava gestante e foi submetida a esse início de gestação, aí esse início de protocolo aqui não tem efeitos negativos para o conceito, tá? Você pode fazer isso aí de forma mais segura. E agora você tem 2 IATFs realizadas em um intervalo menor de 42 dias. Tá? Por que esses encurtamentos são necessários? Existem estudos que mostram que quando você diminui esse tempo, você diminui o intervalo de parto. E cada mês que você diminui o intervalo de partos, você está aumentando aí, em média 10% na produção de leite. Então, é sempre importante, sempre que for possível, reduza esse intervalo de partos aí. Eu trouxe esse gráfico para mostrar o seguinte, a evolução da IATF no Brasil. Esse foi um artigo publicado ano passado, que mostrou que em 2018, 86% das doses de sêmen comercializadas foram para protocolos de inseminação artificial. Então, é uma realidade que veio para ficar. E as vantagens são óbvias. Só o fato de você não precisar detectar o estro já é muita vantagem. Tá certo? Então, você vai inseminar essa fêmea, independente se ela vai manifestar estro ou não. Você não precisa se preocupar com o fião, você não precisa se preocupar com a atenção da pessoa ou do observador. Faz o protocolo e insemina. Então, o número de doses de sêmen comercializadas já está aí praticamente 100% destinados aos protocolos de EPF. Apesar desses números bonitos aqui, a realidade nacional mostra que, no pool geral de fêmeas, né, de vacas aí em idade reprodutiva, apenas 13% desse rebanho aí em idade reprodutiva ele é submetido aos protocolos de inseminação. Então, grande parte aí, uma esmagadora, a reprodução é por monte natural. Então, quem estiver querendo entrar por essa área aí, tem aí um campo muito vasto para explorar, tá certo? Porque as vantagens em termos genéticos da inseminação não se compara com a monta natural, né? Esses aqui são os dados de um outro PIBIC que a gente publicou ano passado, que reflete um pouco dessa realidade nacional. Então, o município de Nossa Senhora da Glória ele é considerado a bacia leiteira do Estado. Então, quando a gente pensa numa bacia leiteira, a gente imagina que os animais têm um alto padrão genético. E por ter esse alto padrão genético, eles são criados em propriedades tecnificadas. E não é bem isso que acontece. Nesse levantamento que a gente fez ano passado, apenas 22% das propriedades aqui, produtoras de leite, utilizam a inseminação artificial. Então, existe aqui um campo muito vasto a ser explorado ainda, tá? Para quem estiver pensando em entrar por essa área, pode se animar que tem pano para manga aí. Bubalinos. Bom, quem estiver pensando em trabalhar com bubalinos tem que lembrar o seguinte, eles são muito suscetíveis a efeitos de fotoperíodo. Então, nas regiões mais afastadas da linha do Equador, eles vão responder. Como é que eles respondem? Ele tem a estação mais favorável para eles acontece lá no outono, iníciozinho de inverno, tá bom? Quando você tem dias curtos, porque a melatonina vai ter efeitos negativos sobre a liberação de GNRH. Se você estiver próximo da linha do Equador, não vai ter essa alteração de fotoperíodo, como é o nosso caso aqui no Nordeste. O que é que pega? Disponibilidade de alimentos, certo? Então, se esse animal não tiver uma boa disponibilidade de alimentos, ele vai entrar aí em anesto, tá? Ele não vai ciclar. Pense muito nisso, e não só para bubalinos, tá certo? Pense para todas as espécies. Se você quer trabalhar com reprodução, pense na nutrição também. Nenhum animal se reproduz com fome. Eu costumo brincar muito com meus alunos de sala de aula, dizer que o único bicho que se reproduz com fome é o homem. Tá? Então, se você estiver pensando em um programa reprodutivo,
garanta aí um suporte nutricional para esse animal. Os bubalinos que estão ciclando, ou seja, estão numa estação favorável, fazer aquele protocolo de GNRH, resolve, faz um IATF aí com 16 horas, tá bom? Se você for pegar um bubalino que esteja na estação desfavorável, ou seja, ao invés de sincronizar, se você pretende induzir a manifestação do resto, aí você precisa gastar mais uma. Então, utiliza aqui a dupla dinâmica, progesterona com estrógeno, passa 9 dias sob influência desse progestágeno. No dia de retirada, você vai aplicar um ECG para dar uma qualidade desse folículo e aplicar uma prostaglandina para evitar que algum corpo outro passe dessa fase. 2 dias depois, você vai aplicar HCG. Não falei do HCG antes, mas a função do HCG é basicamente a mesma do LH. Então, quando a gente aplica um HCG, a gente está dando um suporte de LH para esse corpo útero que está se formando aqui, né? Nessa próxima ovulação. Então, o papel do HCG é justamente isso, ele vai atuar como um LH. E aí você faz a inseminação 14 horas depois da aplicação desse HCG. E aí os resultados são bons. Não significa dizer que você tem aí excelentes resultados quando comparado com bovinos, tá bom? Mas alguma coisa aí já existe para bubalinos também. E para finalizar, vamos falar um pouquinho dos protocolos hormonais para superovulação. Quando você pensa em superovular, você tem que ter em mente o seguinte, você tem que quebrar aquela dominância folicular. Você tem que atuar antes que ocorra a divergência folicular. Porque se algum folículo começar a se desenvolver mais do que os demais, os menorzinhos vão entrar em atresia. Então, não há nada que você possa fazer que resgate essa população daí, tá bom? Então, qual é o hormônio utilizado para o crescimento folicular? O FSH. Qual é o outro hormônio que a gente conhece que atua nos receptores para o FSH? O ECG. Então, os protocolos de superovulação ou utilizam o ECG ou utilizam o FSH. Para pequenos ruminantes, faz o protocolo, né, com a esponja, introduz aqui o pessário para passar 11 dias. No dia anterior à remoção desse pessário, você vai aplicar de 1.000 a 2.000 unidades internacionais de ECG. Tá? Uma aplicação única. Você tem que lembrar que o ECG ele tem uma meia-vida longa. Ele tem uma grande quantidade de ácido ciálico na sua composição e ele também tem um pouquinho de carga negativa, o que diminui a sua filtração glomerular. Então, é uma droga que você vai aplicar em um hormônio que vai passar muito tempo circulando nesse animal, certo? Em função disso, recomenda-se, após a inseminação, aplicar aí um soro anti-ECG, para você limitar a atuação desse ECG aí no organismo da fêmea. Bom? O fato dela ser uma gonadotrofina equina também é prejudicial nos protocolos seguintes, porque por ser uma gonadotrofina de uma outra espécie, ela vai gerar uma resposta imunológica. Então, à medida que você vai repetindo esses protocolos de superovulação, a eficiência vai diminuindo, porque vai surgindo anticorpos aí produzidos para combater esse ECG. Então, os resultados com o ECG não são muito bons. O que se utiliza mais para a superovulação são os protocolos com FSH. O que é que tem sido feito hoje mais, né, em pequenos ruminantes? Existe o que a gente chama de pré-sincronização. Então, você pode fazer uma pré-sincronização antes, para depois iniciar o seu protocolo de superovulação. Então, você inicia aqui uma pré-sincronização, mesma coisinha, esponja, CG, prostaglandina, suportezinho de GNRH, porque você vai ter LH aí. Beleza. E agora você tem uma nova onda aqui se desenvolvendo. O FSH, ao contrário do ECG, ele não tem uma vida longa. Ele vai precisar aplicar aí doses de FSH a cada 12 horas, certo? E essas doses, elas são decrescentes. Então, você aplica FSH de manhã, sei lá, por exemplo, 3,5, 3,5. À tarde, você vai aplicar 3. No outro dia de manhã, 2,5. De tarde, 2. No outro dia de manhã, 1,5. E assim vai. Tá? Então, são de 6 a 8 doses de FSH,
sempre em ordem decrescente, tá? De concentração. Por quê? Porque vocês têm que lembrar que quando o folículo está se desenvolvendo, ele, à medida que vai crescendo, ele vai ficando independente do FSH. Então, ele para de depender do FSH. E começa a depender de quem? Do LH. É por isso que a gente faz uma aplicação de GNRH ao final, 12 horas depois da última de FSH. Porque quando a gente aplica GNRH, a gente estimula um pico de LH, não é isso? Então, o FSH vai tendo sua demanda diminuída e agora o pico de LH. Por que você fez esse trabalho intenso de FSH aqui? Porque você quis recrutar um grande número de folículos. Então, várias estruturas foliculares serão ovuladas, tá certo? Então, 12 horas depois do protocolo, você pode começar o seu programa de inseminação. Então, insemina uma vez, 10 horas depois, insemina a segunda vez, e aí parte para a coleta. Gente, lave muito bem esse útero, tá? Retire todas as estruturas secundárias. Quando a gente trabalha com superovulação, você está pretendendo fazer uma transferência de embrião. Então, você vai pegar essa fêmea de genética superior, vai superovular, vai fecundar essa fêmea, e esses embriões serão transferidos para receptoras, tá certo? Tem que fazer essa coleta direito, porque se você deixar aqui 4, 5 embriões, você imagina a cabrinha, uma ovelha, com 5 fezes, né? Você não vai fazer isso com ela, né? Então, você vai ter que ter cuidado com essa coleta, tá bom? Os protocolos para bovino obedecem os mesmos princípios, tá certo? ECG, uma única dose, e aí insemina. Por que tem que ser entre o 9º e o 14º dia? Justamente para cair naquele período de divergência folicular. Limitação desse protocolo, extra. Então, você vai ter que saber exatamente quando foi que essa fêmea apresentou extra, para que você aplique o ECG aí no momento ideal. Como isso é difícil, é mais comum a gente usar protocolos com FSH. Em bovinos, não é necessário fazer aquela pré-sincronização, como no caso dos ovinos. Então, você faz o protocolo normal aqui, com a dupla dinâmica. Quando estiver faltando 4 dias para encerrar, aí você começa. Um FSH de manhã e de tarde. Um FSH de manhã e de tarde, com o mesmo princípio. Tá certo? Terminou o FSH, faz o GNRH para dar aquele suporte de hormônio luteinizante. E aí, faz a mesma coisa. 2 inseminações e coleta. Tá bom? Era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês. Eu sei que existem muitos hormônios aí e pode confundir um pouco, mas com o tempo, com a familiarização desses nomes, vocês vão ver que não tem muito segredo. Pronto. Já está liberado para quem quiser fazer pergunta. No momento ninguém fez, mas quem quiser fazer perguntas podem fazer. E